Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar como instalar o VMware Workstation Pro, já que agora ele é gratuito no lugar do VMware Workstation Player. Então se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui temos uma matéria aqui do dia 13 de maio, né, que o VMware Workstation Pro e o VMware Fusion Pro ficaram gratuitos, né, para uso pessoal. Com isso a gente teve a descontinuação, né, do Workstation Player e do Fusion Player, e agora a gente pode utilizar a versão Pro aí para usos pessoais. Então o Workstation Pro é para Windows e PC, né, e o Fusion Pro é para macOS. Depois vou deixar esse link na descrição se vocês quiserem pegar mais algum detalhe aqui, tá? Bom, aqui no site da VMware, se a gente clicar aqui em Download Now, né, ele vai redirecionar aqui para o site da Broadcom. E aqui você vai ter que já ter um usuário e senha. Aqui não dá nenhuma opção de criar a conta, né? Na verdade está bem confuso esse site da Broadcom, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai entrar em suporte.broadcom.com. Aqui vocês vão clicar em Register. Vou fazer um registro bem simples, tá? Então você vai botar um e-mail aqui, né? O CAPTCHA. Ele vai pedir então para você confirmar o teu e-mail com o código que foi enviado por e-mail. Depois você vai botar mais alguns dados. Daí bem tranquilo, tá? Só que depois que a gente já tem a conta, né? Então eu vou vir aqui, Download Now. Vou colocar a minha conta que eu já criei aqui. Então próximo aqui e aqui sim eu vou botar a minha senha. A gente entra aqui. Em alguns casos, antes para mim não estava aparecendo essa parte aqui quando eu clicava em My Downloads, tá? Então, se isso ocorrer com vocês também, né? Eu acho que agora está funcionando porque eu fiz um logout, um login de novo, né? Mas eu vou deixar para vocês um link direto, tá? Então, nesse link direto, ele já vai vir aqui para o download do VMware Workstation Pro, tá? E eu também vou deixar o link do VMware Fusion, né? Caso alguém tenha um macOS e vá utilizar, né? Então a gente tem aqui o VMware Fusion, tá? Bom, então aqui o VMware Workstation Pro, a gente vai clicar aqui no 17 for Personal Use, né? Windows, né, no meu caso, se for Linux aqui embaixo. E eu vou baixar o último release, né, que é 17.5.2. Beleza? Aqui a gente vai ter que marcar I agree, né, os termos e condições. Vamos clicar aqui, vamos dar um yes. Aqui ele vai pedir mais algumas informações, né? Que eu vou botar qualquer coisa só para passar logo. E agora finalmente, né, ele vai me deixar fazer o download. Beleza, está fazendo o download aqui. Bom, enquanto está fazendo o download aqui, apesar de já estar terminando, eu quero falar de algumas outras coisas, né? Para a gente conseguir rodar o VMware com um bom desempenho e também para a gente conseguir utilizar para um IF, para um PNetLab, para um GNS, entre outros virtualizadores para laboratório, a gente tem que ter algumas coisas, né? Então, a primeira coisa que é legal, abrir o gerenciador de tarefas, tu vem aqui em desempenho, e aqui na aba CPU, né, tu verificar aqui se a virtualização está habilitada, tá? Então, beleza, o meu aqui está habilitado, e a gente tem que olhar os requisitos, né? Aqui no nosso caso, eu vou instalar o PNetLab, então é legal que a gente tenha pelo menos uns 8 GB de memória no nossa VM, né? Na nossa VM do PNetLab. Quanto mais é melhor, né? Eu geralmente rodo com 32 GB. Então, o que eu recomendo é no mínimo 16 GB de RAM, estourando 12 GB, porque senão vai ficar bem complicado. Ou tu vai ter que fazer uns laboratórios muito pequenos, porque daí tu vai ter que, por exemplo, se tiver 8 GB de RAM, tu vai ter que rodar o teu laboratório com 4 GB. Então vai ficar bem pesado, assim, tá? Vai ficar bem difícil. Então, legal tu ter pelo menos uns 16, para dar para brincar legal, tá? Outra coisa, né? Você não pode ter o Hyper-V habilitado, tá? Então a gente tem algumas maneiras de ver isso, que no painel de controle, né, a gente pode vir aqui, então, em programas e recursos, ativar ou desativar os recursos do Windows, né? E aqui o Hyper-V tem que estar desmarcado, né? O máximo que pode estar é a ferramenta aqui de gerenciamento do Hyper-V habilitado. Outras formas que a gente pode olhar isso, né? A gente pode ver aqui no PowerShell, né?
A gente vai executar como administrador, então para isso eu deixo o Ctrl Shift apertado e aperto OK. Veja, eu executo como administrador. E a gente tem esse comando aqui que eu tenho anotado, né? Decorar isso. Eu vou deixar na descrição também. Ele vai me dizer que se essa feature a Hyper-V está habilitada. Então aqui status desabilitado. Perfeito. Outra coisa que a gente pode dar uma olhadinha também é nesse cara aqui, no BC Edit /enum. Aqui no Hypervisor Launch Type, o ideal é que esteja como off. Então se tiver como auto ou como on, tu pode executar esse comando aqui, que eu também vou deixar na descrição. Aqui tu vai digitar off. Beleza, depois que tu fizer isso, tu vai ter que reiniciar teu computador. Outra coisa que a gente tem que dar uma olhada, principalmente no Windows 11. No Windows 10, se eu não me engano, isso vem desabilitado por padrão, mas no Windows 11 eu acho que está vindo habilitado por padrão. Então a gente vai vir no iniciar, configurações, a gente vai vir aqui em atualização e segurança, a gente vai vir em segurança do Windows e a gente vai vir aqui em segurança do dispositivo. Aqui na segurança do dispositivo a gente vai ter o isolamento de núcleo. Dentro do isolamento de núcleo a gente tem a integridade da memória. Aqui tem que estar desativado. Se estiver ativado, ele utiliza algumas instruções de Hyper-V que vão dar conflito com o VMware e também com outros virtualizadores, como o VirtualBox. Então aqui a gente tem que estar desabilitado. Se estava habilitado e você desabilitou, lembre-se, reinicia o computador antes. Sempre é bom já deixar essas coisas preparadas antes do instalar o VMware, para evitar que dê qualquer conflito. Então vamos agora, sim, instalar o nosso VMware. Então vou abrir aqui, vou dar um sim, e a gente vai começar a instalação. Beleza, então aqui a gente vai dar um next, né? Aqui eu vou aceitar os termos que eu nunca li. E aqui a gente pode marcar que isso que é o Enhanced Keyboard Driver, eu geralmente não uso. Aqui tu pode deixar lá para adicionar o console no System Path, pode ser que seja útil em algum momento. Dá um next aqui, eu não quero checar e eu não gosto de deixar o update habilitado nesses caras, porque do nada para de funcionar alguma coisa. Aqui então a gente vai deixar, pode deixar no desktop, eu nem uso desktop, pode deixar no start menu, isso eu uso. Então next, install, beleza. Agora está instalando aqui nosso VMware Workstation Pro. Legal, aqui terminou de instalar, então a gente vai clicar aqui no botão de licença. Legal, aqui terminou de instalar, então a gente vai dar um finish. Beleza, agora vamos abrir o nosso VMware. Como eu tinha já instalado ele aqui, ele já apareceu aqui para mim, né? Então aqui está o nosso VMware Workstation. Como eu já tinha instalado, eu desinstalei só para demonstrar para vocês, ele já vai carregar aqui então algumas VMs que eu tinha aqui, tá? Se você tinha, por exemplo, um player, quer abrir as VMs que tu tinha no player, tu pode vir aqui em File, Open, daí tu vai localizar a pasta, né, que tiver a tua VM antiga, né? E aqui, por exemplo, eu tenho aqui no D dados IVNG, eu tenho aqui IVNG VMX. Vai dar 2 cliques aqui e ele vai carregar. E eu só não vou fazer isso porque senão vai dar conflito, porque eu já tenho ela aqui, né? Outras coisas que é legal aqui, que eu uso, por exemplo, pro IVE. Como eu tenho um notebook, se eu quando for criar uma virtual machine aqui, vou botar como Custom Advanced, depois pode ser Windows, pode ser. Aqui, às vezes quando eu uso esse Bridget Networking, não funciona direito para mim no meu caso. Então o que eu fiz? Eu vim aqui em Virtual Network Editor. Aqui tu vai dar um Change Settings para entrar em um modo administrador. E o que eu fiz? Eu criei uma VNet nova aqui, dei um Add Network aqui. E aqui eu informei que essa network ela é bridge. Aqui, apesar de eu usar o notebook, eu nunca utilizo o Wi-Fi, né? Então eu deixei fixado na minha porta aqui do meu notebook, que é o meu cabo de rede, no caso, né? E no caso aqui não está aparecendo a minha placa de rede aqui, porque ela já está em uso em outro Bridget. Mas, por exemplo, tu pode deixar, ou se não funcionar aquela opção automática, né? Tu pode deixar um pro teu cabo de rede, outro pro teu Wi-Fi, tu muda na VM antes de iniciar, né? Ou faz que nem eu, não usa Wi-Fi, usa cabo de rede que tu vai se estressar mesmo. Mas eu sei que às vezes não é possível, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha ajudado vocês. Esse site da Broadcom, ao meu ver, pelo menos está muito confuso. As coisas não estão claras. E eu acho que vai um tempo aí até melhorar, né? Mas a Broadcom geralmente sempre foi meio estranha, digamos assim, o site dela. Nunca me dei muito bem. Mas vamos que vamos, né? Pelo menos o VMware Workstation Pro está liberado aí gratuitamente. Então isso vai nos ajudar nos nossos laboratórios. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha, envia para teus colegas, envia para teus amigos. E não se esqueça aí de dar uma olhadinha se você já está no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo do WhatsApp a gente troca bastante ideia e se ajuda muito no nosso dia a dia. Valeu, pessoal!